Quero saudar e dar as boas-vindas aos nobres vereadores e vereadoras. Registro a presença dos servidores da Casa. Saúdo todos os munícipes que acompanham essa sessão de forma presencial e online. Uma boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura desse dia 7 de abril de 2025. Iniciando o expediente, convido a vereadora Mike para que proceda a leitura do texto bíblico. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é carne nos ossos. Quem oprime o fraco ofende a Deus, mas quem se compadece do indigente honra o Criador. O injusto tropeça na sua própria maldade, mas o justo se refugia na sua própria integridade. No coração prudente mora a sabedoria, e ela se manifesta até no meio dos insensatos. A justiça faz uma nação prosperar, mas o pecado empobrece os povos. Obrigado, vereadora. Considerando a leitura prévia da ata da sessão pelos senhores vereadores, coloco em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Os vereadores são a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Nesse momento, convido o senhor Ivan, secretário de Esporte, para que faça uso da tribuna pelo prazo de 15 minutos. Boa noite a todos. Segura. Boa noite a todos. Estou aqui. Há um pedido do vereador Juninho, presidente da Câmara. Estou à disposição de vocês, mas antes disso eu queria fazer só um comunicado. Acho que vocês, não sei se acompanham o Instagram da CEMEC, vejo que muitos vereadores não acompanham, tem bem poucos, bem pelo contrário, né? Que na quarta-feira, dia 2 de abril, nossos meninos da terceira idade, mais 60, foram a Blumenau disputar os micro-regionais do JAS, Jogos Abertos da Terceira Idade, e a Maria Isabel Vust, a Vilma Herpes, meu cadete, e a Carmen Herpes, cada campeã, passando diretamente para os Jogos Abertos de Santa Catarina, que é do JAS, né? E a fase regional não vai ter. Então, em São Bento, dia 1º a 4 de maio, é a fase estadual. E parabéns a eles. E me coloco à disposição da casa. Ivan, boa noite novamente. Até o ofício foi diretamente enviado, entregue a você, né, para trazer esclarecimentos sobre aquela situação da rodada do futebol, da primeira, né? A gente já viu que sim, foram tomadas as medidas, né? Mas eu acho importante trazer para essa casa, onde todos os vereadores acabaram sendo cobrados, né? E a gente queria ouvir de você a forma que se foi julgada, o porquê e como da penalização, né? Enfim, e é importante que esse recado seja levado para os munícipes, né? Que eles querem uma resposta também da Câmara de Vereadores. Se puder explicar como funciona, a gente sabe que existe o regulamento, inclusive, se quiser se ater um pouquinho do regulamento, é importante também. O regulamento ele existe, né? Foi cumprido, né? A gente tem uma comissão disciplinar, que são nossos 3 membros da CEMEC. Na ocasião era o Aliatan, que ele estava na prefeitura ainda como procurador, e um representante da Liga Vale Norte, que é o Marcos de Souza, que foi, através de ofício, declarado como diretor de atos da Liga. E a gente, na terça-feira após o acontecido, já reuniu a comissão, das 9 da manhã até as 3h30 da tarde, no gabinete do prefeito, ele seria o gabinete do prefeito com a gente. A gente chamou os ICs para eles fazerem a defesa, referente ao relatório de arbitragem, concordado com tudo, não tem o que fazer. A gente observou cada ponto que a gente podia, referente a esse regulamento, ele vem lá da ANF, disciplinar. Então foi feito já no ano passado, na verdade em 2018, mas ele vem todo ano sofrendo umas alterações e no outro ano ele é cumprido. E a gente já, até agora, às 19h30, tem uma reunião com os clubes e com a Polícia Militar. A gente vai tentar adequar esse regulamento o melhor possível, porque a gente aplica a punição e o próprio regulamento tira a punição. Se eu ler alguma coisinha aqui para vocês vão entender. Mas eu nem queria expor isso muito, porque tinha um prazo até amanhã para recorrer. Então, né, referente ao que a gente está fazendo, vai ter reunião já com a Polícia Militar,
A segurança, não sei, o Jorge acompanhou o final de semana e hoje a gente já voltou para 4 pessoas, né, 4 efetivos lá. O que foi pedido para mim é esclarecimento referente a brigas. Se nós analisar, não houve briga, houve uma tentativa de agressão, né? Tumulto. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que é um tumulto, né? Ali teve, graças a Deus, de um certo ponto, né? Quem pulou está errado e se machucou, para mim foi bom para a organização, porque senão podia ter sido um tumulto, que volta aqui, né? Porque se ele pega o árbitro, aí tem mais gente que vem, olhar mais gente pula, a gente não está para acontecer isso. Foi um membro da comissão técnica dos IPs, ele está punido com 2 anos de suspensão, mas se ele recorrer, é tirado, porque o regulamento, o artigo 4, diz assim, que a punição pode ser dada até 50% da punição anterior. Então, tudo que a gente deu de punição, principalmente para o Valdemar, voltava para 6 meses. Entendeu? Isso é o regulamento, que está dando uma entidade que a gente respeita, só que o regulamento é totalmente final. Eu já tirei alguma coisa por minha conta, tá? Do regulamento, porque não tem como fazer o campeonato seguindo aquele regulamento. Entendeu? Então, assim, Valdemar, 2 anos, o Wagner Reicher, 2 anos, porque ele é atleta dos IPs na bocha. Ele entra como torcedor ali, mas também como atleta. O regulamento permite isso, tá? O Micael, 2 jogos, né? Porque, na verdade, tudo começou praticamente com ele. Então, só que a gente não pode enquadrar ele como uma tentativa de agressão, que o árbitro não colocou em súmula. O árbitro coloca em súmula como se fosse me agredir. Então, a gente achou que, né? Como começou por ele aquela confusão, 2 jogos, o Robson por sua reclamação normal, né? E os Ipos, como vocês sabem, perdeu um ponto, que a gente botou o Valdemar como comissão técnica, mas ele também, a princípio, ele não é um dirigente, mas ele é organizador da parte esportiva dos Ipos, né? A perda de um ponto, a perda do mando de campo, se vocês olharem 2023 para 2025, eu não gosto de comparar, né, a antiga gestão, mas a condição que foi dada lá foi a perda do mando de campo, mas o clube vendeu a rodada. O clube fez em parceria com o Braço Miguel, que é ali encostado, e teve lucro. Se vocês olharem ali, ele perdeu o direito de mando de campo, ele não pode vender, ele não pode negociar nenhum tipo de rodada, ele tem rodada de ninguém. Então, por exemplo, vamos usar o faixa azul, se ele quiser comprar a rodada do faixa azul, ele não pode. Durante o campeonato da primeira divisão, ele não pode fazer nenhuma rodada. Todas as rodadas que ele tiver a direito de ter, a gente vai sortear como a gente fez, Jorge, o Bart estava presente, a gente sorteou, o Juventude ganhou, depois teve que se retirar porque no domingo tinha saído do teatro, aí com um acordo Baixo Canoas e Vila Nova, Baixo Canoas cedeu a rodada. E a doação de cesta básica que a gente também puniu, para a gente beneficiar o hospital, mas também não consta em regulamento. A gente fez pelo regulamento do nosso campeonato, não pelo disciplinar, tá? Porque no nosso campeonato ali diz o que não consta nesse regulamento, a SEMEC pode ter, né, tomado decisões. Então, um pouco das decisões foi no regulamento da ANFRA, disciplinar da ANFRA, e um pouco foi no nosso regulamento do nosso campeonato, que a gente fez uma notificação para poder punir. Demais, eu não posso fazer nada mais do que cumprir o regulamento. Até hoje a gente vai se reunir, alguns clubes solicitaram a mudança do regulamento, só que eu já estive conversando, o problema é nós fazer essa mudança no regulamento e punir o Braço Elza com um tipo de punição, daqui a pouco o faixa acontecer, a gente punir com uma outra forma. Então eu acho que a gente pode tomar essa decisão no próximo campeonato, que a segunda divisão está chegando aí já também, e mais que essa reunião vai ser mais para a parte de segurança mesmo. Com a polícia militar, ela vai solicitar um negócio mais para os clubes. Até aqui eu vou ler uma pergunta, ele autorizou aqui a eu falar o nome dele também, o Evandro Ricardo, que se encontra aqui, veio através da ouvidoria, né? Algumas você já acabou respondendo aqui, mas eu vou ler em respeito à ouvidoria dele. Ele gostaria de saber, diante dos fatos ocorridos na primeira partida do Campeonato Municipal, o que poderia ser alterado no regulamento para tornar as punições mais severas. O que eu tinha proposto já no começo do campeonato, os clubes não aceitaram, só a Juventude aceitou, foi os clubes se responsabilizar pela torcida deles. Ou ser diante da rodada, né? Por exemplo, vamos usar o caso dos que teve em pauta no final de semana passado, que o apelido dele é menino, o Wagner, pulou. E ele é jogador, então, camisa dos Ipos, foi como torcedor dos Ipos.
Qual foi a ideia da SEMEC naquele momento? Ou o clube que ele torce está jogando, vai aqui na Polícia Civil, que resiste um grau contra ele, responsabilizando ele pelo que ele está fazendo, retira a punição do clube. Do clube não, da equipe. Caso contrário, a equipe, né, vai ser punida. E aí que era para ser essa reunião que hoje vai seguir as punições. Perda de mando de campo, perda de ponto, alguma coisa assim. Né? A gente está tentando cercar, mas não é fácil. A gente tem que punir muita coisa para... Até um clube ele vai querer se responsabilizar por essa torcida. É complicado. E a gente sabe que nossos alandrados são pequenos, né? Queira ou não queira, a gente consegue pular. A gente sabe pelo profissional como é que funciona. Pegou Avaí e Chapecoense, para quem acompanhou a final do Campeonato Catarinense, teve invasão, teve jogador agredindo torcedor, um pai com uma criança dentro do campo, mais um jogador, um torcedor lá na área. Sabe o que ele pegou? 3 jogos, 5 jogos de punição de uma multa, de R$1.000 ou R$2.000. A gente está dando para o nosso torcedor e para o nosso dirigente 2 anos de suspensão. E mais assim, se a gente calcular, porque os X gols, os X que está punido aqui, né? Se ele for para uma final do campeonato, ele no mínimo vai ter 3 rodadas de beneficiado, né? Então a gente calcula, o Jorge sabe quanto hoje dá um lucro de uma rodada simples, igual foi lá no Serafim, uns R$15.000 eles ganharam, 20, e uma rodada de semifinal e final passa de 20.000. Então essa punição hoje aqui para os X vai custar, se ele chegar numa final, é claro, né? A princípio é uns 15.000 de uma rodada normal, mas vai chegar numa final para ele uns R$50.000 a R$60.000. Então acho que a punição foi bem forte. Não quero, né? Se tivesse no regulamento que a gente pudesse punir a equipe, porque todo mundo mandou o artigo 11. Não sei se vocês leram o artigo 11, mas o artigo 11 diz que quem teria que ser punido é o atleta ou membro da comissão técnica. Né? Então, assim, e ele disse que ambas as partes, todo mundo queria incluir, né, Jorge? Foi o próprio Faixa, a Juventude, todos os clubes queriam incluir a equipe no regulamento, nesse artigo. Não posso incluir, está no artigo que não é só o jogador e o membro da comissão técnica. Então, assim, o que é a minha proposta para os clubes hoje é começar a incluir a equipe, não o clube. Porque o clube, ele não pode pagar pela atitude de um jogador do Jorge lá, comissão técnica de faixa azul, aprontar alguma coisa no time principal e a base, ou os velhinhos lá que vão jogar o veterano daqui a pouco, pagar pelo clube. Então a gente quer botar a equipe ser punida. A equipe desistiu do campeonato, responsabilidade do clube. O clube que está botando a equipe no campeonato. Aí sim, o clube. Mas a partir de agora, para a segunda divisão, a gente vai responsabilizar as equipes. Claro, as equipes dentro dos clubes, mas eu não posso tirar lá que a gente vai fazer o campeonato em maio de base 7, 9, 11, 13, 15, eles ficar fora do campeonato por uma atitude que até os 6 clubes queriam fazer. É importante isso, até porque a gente vê muito hoje a questão das crianças se envolvendo, né? Eu acho que eles não têm que pagar realmente por uma situação isolada. Independente do clube que for, a gente não está aqui para julgar, não sei quem é certo ou errado, mas sim para tentar ajudar a achar uma solução. A gente vê que está sendo procurado, está fazendo o possível que o regulamento permite. E não sei se mais algum vereador tem alguma pergunta. O vereador Jorge. Não, só queria comentar, Ivan, a gente já conversou bastante sobre isso. E realmente eu acho muito importante do tamanho que o nosso campeonato se tornou, e tu sabe muito bem disso da região aqui da Anfre, ou até do estado, a gente é referência. E a gente quer que continue essa referência, ainda mais agora que abriu para 5 jogadores de fora, então o nível do campeonato se elevou. A gente já percebeu na primeira rodada a quantidade de pessoas que tinham envolvido, agora no Baixo Canoas também, muito bom. Está aparecendo no final do campeonato, então a gente sabe que a tendência é crescer e a gente quer que esse crescimento se torne organizado, né? E esse regulamento, a gente que trabalha com lei aqui, os vereadores, a gente sabe muito bem como funciona, porque não é muito diferente de uma lei. A gente interpreta de um jeito e o outro de outro. Então o regulamento também é assim, por mais que se tente inibir, mas sempre vai ter uma brecha, sempre alguém vai achar um ponto que dê para passar. Mas eu acho muito importante essa revisão do regulamento, eu até discordo dos clubes, eu acho que deveria sim, quanto antes esse regulamento ser atualizado, seria melhor. Vai dar uma punição diferente, mas se os clubes estão envolvidos juntos, tão cientes do que vai acontecer,
Eu não veria problema nenhum se daquele tempo acontecesse com qualquer outro time e a punição fosse diferente. Mas que a gente tentasse inibir de alguma forma ainda mais essa violência, porque querendo ou não, a gente está com um monte de família vendo jogos e tem muita gente desacreditada, dizendo que não vou mais assistir, não vou mais lá, porque só dá briga, só dá confusão. E também fica um apelo aos clubes, né, aos jogadores que estão lá dentro. Não é só também a gente cobrar, mas a gente também tem que ter ciência do que a gente está fazendo lá dentro. Né? A gente tem família, todo mundo trabalha no outro dia, então não adianta também achar que tudo termina lá no jogo, porque não é assim. A rivalidade ela tem que existir, já falei isso, torna o campeonato bonito, mas tudo tem o seu respeito. Então, Ivan, que possa tomar a frente disso no colegiado da ANF também, a gente sabe que foi feito através de lá, então que tome a frente também disso para que a gente tenha uma revisão desse regulamento, que realmente a gente consiga diminuir essa tendência que está se criando aí. Então, obrigado, presidente, obrigado, Ivan. Essa parte do regulamento da ANFRE, eu vou dizer para vocês que eu preciso deles, os 11 municípios, para a gente fazer a alteração. A gente não consegue fazer, né? A partir da hora que a gente altera alguma coisa assim que possa prejudicar, a hora que a gente chegar pela segunda instância, que é a convocação desses outros 10 municípios, eles vão precisar olhar o regulamento. E se eu alterar o regulamento, aí a culpa recai sobre a CEMEC, né? Então é assim, a parte que cabe à CEMEC, a gente consegue mudar sem problema nenhum, a nossa parte. Só basta os clubes aderir ao que for propor. Agora, da parte lá da ANFRE, a gente depende deles também. Tem que convocar o presidente lá de uma reunião, a gente já está correndo atrás disso, falando com a NEC lá, né? Para ver se consegue antecipar o quanto antes, pelo menos para tentar usar para a segunda divisão já. Porque a primeira divisão é complicado. A gente já teve uma punição, né? E a gente mudar depois pela mesma coisa, uma punição, é complicado. Né? 2 pesos, 2 medidas, é diferente, é complicado. Então, vocês podem esperar da CEMEC, tá? Queria dizer para vocês que as portas continuam abertas lá para vocês. Qualquer dúvida é só chamar. A CEMEC ela vai tomar toda a vida as decisões o mais rápido possível. Vocês viram que em 48 horas tudo foi tomada, foi dada a punição ao clube. O clube acatou a punição. A princípio, pelo que eles falaram, não vão recorrer, porque eles estão cientes também que estão errados. Né? Já cobraram de quem foi os culpados, né? O motivo deles a gente não sabe qual foi, mas foram cobrados. Final de semana até o Jorge estava no jogo, foi um jogo totalmente diferente, mais calmo. Teve até jogador que todo brasileirão lá, né, Jorge, fazendo gol. Mas daí a CEMEC está de portas abertas para vocês, a população, todos são bem-vindos. E procurem seguir o Instagram da CEMEC. A gente tem o site da CEMEC, se alguém não sabe. O site da CEMEC é semecluisalves.sc.gov.br. A punição está lá, o regulamento está lá, para quem tiver dúvida para ler o regulamento, está lá à disposição, mas a gente está lá para debater o regulamento, igual eu fiz na quarta-feira à noite, depois de ter tomado a decisão, né? Eu digo eu, mas é a junta disciplinar da CEMEC. Né? A gente chamou os clubes lá, porque eles queriam tomar uma outra atitude, que não vem ao caso. Expliquei para eles cada detalhe do que o árbitro colocou em súmula, e o que mais podia ter feito. No final da reunião, todo mundo me deu os parabéns, me pediu desculpa por ter falado um monte de coisa por aí, e foi o que eu falei para eles. Acusar é fácil. Eu quero ver voltar atrás e pedir desculpa na rede social, como muita gente aí ficou fazendo da CEMEC, que não ia cumprir, que não ia fazer isso. A CEMEC cumpriu o regulamento e vai continuar cumprindo, independente se é para A, B, C. Só para vocês terem uma ideia, meu cunhado, quando eu tocava lá em 2015, 2016, deu uma suspensão. Ano passado teve a final do Serafim, o Jorge vai lembrar, que o cartão do Samuel era para ser com um atleta, foi votado para o Samuel e era para ser para outra coisa. Se eu fosse interferir em alguma coisa em arbitragem, como foi falado em rede social, que o Ivan conversou com o árbitro, meu gêmeo tinha jogado na final do campeonato, não tinha ficado fora. Então vocês podem ter a lisura da CEMEC, vai ser para A, B, C e D, para todo mundo igual. Isso aí vocês podem esperar de mim, podem cobrar. O Jorge faz parte de comissão técnica, sabe como funciona. Como eu falo com o Jorge lá dentro do campo, eu vou lá e falo para o adversário a mesma coisa. Certo? Mais alguma coisa? Estou à disposição. Certo, Ivan. Agradecemos a tua vinda aqui, os teus esclarecimentos. E a Câmara de Vereadores também está à disposição quando precisar dos vereadores aqui. Muito obrigado. Conto com vocês. Senhor presidente, pela ordem,
no artigo 44, inciso 3, eu queria conversar com os senhores, se quiser, para a noite. Suspendemos a sessão por 5 minutos.